Irmãos, queria compartilhar com os irmãos hoje. Nós já tivemos o Senhor sendo exaltado nessa noite e também a sua palavra já também sendo pregada através da ceia do Senhor, onde a gente pode estar relembrando ênfases importantes. Então eu gostaria de trazer para os irmãos uma devocional que eu tenho feito já há algum tempo atrás. E esse texto tem me trazido algumas lembranças importantes sobre a minha vida, e eu tenho certeza sobre a sua vida também trará. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre a questão de qual é a nossa identidade como cristão. A pergunta que eu gostaria que nós estivéssemos respondendo é: quem sou eu? Quem eu sou? Existe até um livro que está sendo lançado, alguns estudos sendo feitos, e o tema é assim: quem você pensa que é? Interessante o slogan aí, né? Quem você pensa que é? E isso, quando eu vi isso, inclusive um colega meu que está fazendo essa série de estudos, e eu pude estar lembrando desse estudo que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos hoje. Hoje, mais uma vez, também pensando sobre o texto, eu tenho visto a necessidade da gente lembrar sobre quem nós somos. Muitos do que a gente tem visto nesse panorama brasileiro evangélico, algumas coisas assim escabrosas, pessoas que se dizem evangélicas, mas fazendo cada coisa que não tem nada a ver. Na realidade, o problema deles é de identidade. Essa questão da identidade, ela é tão importante que, por exemplo, um cara que torce por Palmeiras, ele não vai ter dúvida, quando ele chegar na frente ali do portão do estádio, ele não vai ter dúvida de que lado ele vai entrar. Não é verdade? Porque, eu não sei, olha, tudo bem, eu torço por Palmeiras, mas será que não é legal lá o pessoal do Corinthians? Né? Ou até mesmo o corintiano, chegar lá na frente lá eu acho que hoje eu vou assistir o jogo do lado do Palmeiras. Rola isso, pessoal? Você já viu isso acontecer alguma vez? Por que não? Porque muitas vezes você vê lá a apresentação dos caras, não tem nada a ver. Até o pessoal brincou falando que o pessoal está colocando nos currículos para entrega de trabalho, colocando coisa que não tem nada a ver. Então, quando o cara bota lá naturalidade brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, coisa e tal, corintiano, não sei o que. Isso daí é uma coisa que você não deve pôr no seu currículo. Mas você vê a identidade do cara é tão forte naquilo, que ele até onde não deve, ele põe lá que ele é corintiano, o time que ele torce. Gente, isso tem muito a ver com a nossa vida. Se a gente tem muito claro quem nós somos, se a gente tem diante de nós uma identidade clara, estabelecida, isso vai nos ajudar a perceber o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Que tipo de lugar eu vou, que tipo de lugar eu não vou. Que tipo de amigo eu vou ter, que tipo de amigo eu não vou ter. Que tipo de livro eu vou ler, que tipo de música eu vou ouvir, que tipo de filme eu vou ver. A minha identidade vai me ajudar a identificar ênfases, a identificar prioridades, a identificar ambientes. Um crente que não sabe exatamente quem ele vai ser levado por todo o vento de doutrina. Se ele não sabe exatamente quem é ele vai ser levado pelas mentiras de Satanás, pelos engodos de pastores pilantras ou de outros líderes errados. Se ele não souber exatamente de que ele é feito, se ele não souber exatamente quem ele é, ele também não vai entender outra coisa tão importante: para que eu sirvo. Porque quem eu sou me ajuda a definir para que eu sirvo. Qual é a minha tarefa? Qual a razão da minha existência? E eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. A Bíblia tem tantos versículos que vão nos dizer quem nós somos. E eu gostaria de estar olhando para 2 versículos, especialmente um das Escrituras. E agora eu quero aqui deixar antes de falar qual é o texto, eu quero deixar claro que esse texto só vale para os verdadeiros crentes. Esse texto, quando fala quem nós somos, ele só vale para quem é crente de verdade. Só vale para aqueles que aceitaram, que receberam o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador.
Atenção, pessoal, não vale para simpatizantes, tá? Do Evangelho. Amigo do Evangelho, esse texto não é para você, tá? Esse texto é para aqueles que já entregaram sua vida ao Senhor Jesus de verdade, que tem certeza da sua salvação. Se você é desses que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus de verdade, tem certeza da sua salvação, então esse texto é para você. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Nesse texto, essa epístola que Pedro escreve, ela também é o que nós chamamos de encíclica. Ela é uma carta escrita não a uma pessoa, a um grupo de pessoas de uma igreja apenas de uma cidade, mas ela é escrita a vários crentes. Isso você pode ver lá no capítulo 1, verso 1, onde Pedro diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escreve aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então houve uma grande perseguição, os crentes então se dispersam por essas regiões, e Pedro então escreve uma carta circular. Isso que significa encíclica, tá, pessoal? Uma carta circular. Então uma igreja lia, passava para outra, lia, passava para outra. É lógico, isso também é uma das coisas bonitas do Evangelho. Algumas igrejas liam, copiavam e passavam para outra. Por isso que nós temos vários escritos, várias epístolas de Pedro, tá? Porque a igreja ela fez cópias dessa preciosidade que é essa epístola. Pedro então escreve à igreja que estava dispersa. E é interessante que ele está endereçando essa igreja aos eleitos de Deus, aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus, aqueles que são crentes de verdade, aqueles que aceitaram de verdade o convite do Senhor Jesus Cristo, a palavrinha-chave, que se arrependeram, lembra? Se arrependeram. Hoje de manhã foi interessante ouvir quantas vezes essa palavra foi repetida no testemunho dos irmãos. Olha, naquele momento eu me arrependi dos meus erros, dos meus pecados, porque isso é fundamental para que haja conversão. Sem arrependimento, não há conversão de pecados. E o texto aqui de 1 Pedro, no seu verso 9, ele tem falado para a gente poder, ele está falando sobre a ênfase que a gente deve dar na alimentação espiritual. Ele vai falar um pouquinho isso no verso 2 do capítulo 2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Mas ele, aqui no verso 9, ele vai dizer, olha, quem não é de Cristo, não entende o valor de Cristo, não sabe para onde está indo, não é dele. Vós, porém. Então ele está deixando claro, olha, eu quero dizer quem vocês são. É interessante que aparece que eles são desobedientes, mas nós, e aqui aparece a palavra sois. Vocês são. Isso é importante, pessoal. O MEB aí, né? Ele não está falando vocês serão. Ele já está falando vocês eleitos de Deus. Vós sois. 4 coisas. Mas antes da gente olhar, vamos orar mais uma vez? Vamos pedir que Deus fale conosco. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor fez conosco, pela transformação que o Senhor operou em nós. Permita-nos nesta noite, ó Deus, olharmos com precisão para a Tua palavra e entendermos exatamente quem eu sou, quem cada um de nós é, e percebermos qual é o propósito do Senhor para nós. Ajuda-nos, Senhor.
a percebermos o privilégio que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Então, irmão, só para lembrar, o desejo do meu coração nessa mensagem é que o irmão possa se identificar, perceber, olha, se eu sou esse, isso vai te ajudar a perceber que tipo de conversa você vai ter, que tipo de livro, que tipo de amizade, que tipo de filme você vai ver, as suas tarefas, sua agenda, tudo isso vai definir, vai te ajudar a definir. Então, o texto ele vai dizer o seguinte, que nós somos quatro coisas, tá? Primeiro, vós, porém, vocês não são esse povo que não entendeu quem é Jesus, que considerou ele uma pedra de tropeço, vocês não são esses. Vocês são, em primeiro lugar, raça eleita. Irmãos, essa palavra eleição ela vai aparecer muito na epístola de Pedro. Por exemplo, só no verso 1 e no verso 2, ela aparece 2 vezes. Quando ele escreve aos eleitos que são forasteiros, no segundo versículo ele vai dizer, eleitos segundo a presciência de Deus. Então a ideia da eleição é muito clara, porque ele está querendo usar isso como uma motivação para você perceber quem você é. Você é uma pessoa escolhida por Deus. Nosso grupo de discipulado, a gente tem conversado sobre isso, não é um tema simples para nós. O fato é que se você um dia entendeu o Evangelho, se entregou de coração ao Senhor Jesus Cristo, se algum dia você amou o Senhor, você só amou o Senhor porque Ele te amou primeiro. Você só entendeu o Evangelho porque Ele te deu capacidade para isso. Você só deixou a luz, só abriu seus olhos para a luz de Deus entrar porque essa luz brilhou sobre você. Porque se Ele não tivesse escolhido você primeiro, você não teria capacidade, não quereria escolher Ele. Ele está falando que nós somos uma raça escolhida. Eu posso lembrar um paralelo, porque esse texto ele vai aparecer de forma muito parecida lá em Isaías, no capítulo 8, no verso 14. E aqui ele está usando alguns termos iguais no Novo Testamento. Assim como lá ele separou uma raça, separou um povo, ele escolheu aquele povo de Israel para ele, assim como Deus escolheu aquela nação, aquela descendência de Abraão para ele, assim como ele quis que aquele povo de Abraão, e logo mais na frente, viesse pelos patriarcas e viesse pelo povo dele, de lá ele tivesse uma nação para ele. Ele vai dizer que agora no Novo Testamento a raça que é eleita é a igreja. A igreja é essa raça eleita. É uma raça escolhida, é um povo que ele escolheu para ele. Meus irmãos, enquanto você estiver ouvindo essas características de quem você é, deve haver no nosso coração um sentimento de gratidão. Deve haver no nosso coração um profundo sentimento puxa, mas como eu me tornei, pela graça de Deus, especial? Como que Deus me fez especial? Eu não sou especial por mim mesmo, mas porque Deus apontou o dedo para mim e disse, vem aqui, eu me tornei especial. Eu sou uma raça, faço parte de uma raça eleita. Se você é um crente de verdade, você é eleito por Deus. Segunda característica, nós não somos apenas uma raça eleita, mas somos também uma nação, um sacerdócio real. Interessante esse termo, sacerdócio real, em algumas versões diz, nós somos um reino formado por sacerdotes, um reino de sacerdotes. Olha o que Deus fez. Ele nos tira das trevas, nos coloca na luz, e ele fala, aponte para as pessoas e sirva de sacerdote para elas. Foi com base nisso também que alguns reformadores desenvolveram uma ideia, uma teologia que é bíblica, que fala sobre o sacerdócio universal de todos os crentes. Nós que somos
vindos também recebemos influência do movimento protestante, nós concordamos com isso. O pastor, ele não é um sacerdote, o pastor, ele é um líder da igreja. Ele é um sacerdote, assim como todo crente é. O Senhor, quando Ele nos elegeu já para sermos sacerdotes dEle. É interessante quando Ele fala o sacerdócio real, quando Ele fala essa ideia da gente ser um reino de sacerdotes, mas eles também, a ideia do termo é que vocês vão ser sacerdotes do rei. Vocês são sacerdotes do rei. Isso é legal, sabe por quê? Quando você vai estudar um pouco a história antiga, você vai ver que os reis, os grandes reis, eles patrocinavam sacerdotes para atender as necessidades da divindade para eles, não se preocuparem com isso. Esses sacerdotes, eles eram pagos, eles eram sustentados por esse rei. Gente, quando ele diz que nós somos um sacerdócio real, ele está dizendo que nós somos sacerdotes pertencentes a esse rei e sacerdotes que são sustentados por esse rei para cumprir o sacerdócio dele. Quando eu penso que eu sou eleito de Deus, já me considero especial, mas saber que Deus me sustenta para poder servi-lo, para poder adorá-lo, e para que eu possa, como sacerdote, ficar entre o povo e a divindade, isso deve trazer ainda mais essa sensação de privilégio para nós. Porque qual que é a função do sacerdote? O sacerdote é alguém que está entre o povo pecador e o Deus eterno e santo. O sacerdote, então, ele funciona como esse meio termo. Essa é a função que o crente deve fazer hoje. O crente, ele é filho de Deus, ele é abençoado por Deus, para que ele possa dizer para o povo que esse Deus quer um relacionamento com ele. Nós, como diz lá Paulo, nós temos o ministério da reconciliação. Somos embaixadores desse rei. E a nossa função é sermos instrumentos da divindade, instrumentos do Deus eterno, para poder trazer essas pessoas mais para perto dele. Essa é a função do sacerdote, essa é a minha função, essa é a sua função. E Deus nos sustenta. Nós somos sacerdotes do rei, sustentados por ele para fazer esse trabalho. Isso aqui também já me remete à minha mente para o que estou fazendo com o meu dinheiro. Porque Deus me sustenta para eu cumprir o trabalho que Ele determinou para mim, não para fazer o que eu quiser com o dinheiro. Não sei se os irmãos lembram na narrativa do Antigo Testamento, que os sacerdotes do Egito não precisavam dar os 20% que todos davam das suas produções. Não sei se vocês lembram disso. Eles não precisavam dar, os seus celeiros estavam cheios dos sacerdotes. Por quê? Porque Faraó sustentava os sacerdotes dele. Vocês lembram dessa passagem? É uma demonstração disso que a gente está vendo. Eu e você somos sacerdócio real. Somos sacerdotes do rei. Deus nos sustenta para nós fazermos o trabalho santo, sacrificial que Ele quer que a gente faça para Ele. Irmãos, olha quem é você. Olha quem é você. Primeiro, eu sou escolhido por Deus. Já me considero especial por isso. Segundo, Deus me sustenta para eu ser santo no meio de para eu ser um sacerdote no meio de uma geração que precisa do meu serviço. E aqui a terceira característica. Então, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Interessante isso, né? Ele não... tudo bem, vem você, vem você, vem você, vem você. Para que ela? Para nada, não. Só estou escolhendo aqui para salvar vocês. Não foi isso. Nação santa. O Senhor criou um grupo de povo para Ele. O Senhor separou pessoas para Ele. Mas Ele separou essas pessoas para Ele. E esse é o grande dilema que nós vamos ter. Quando o Senhor Jesus Cristo falou, olha, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Lembra que Ele falou sobre isso?
Essa é a tensão que nós vamos viver, pessoal. Isso faz parte do cristianismo. É porque nós não somos desse sistema, nós não somos desse mundo, nós somos do Senhor. Eu lembro de uma história de um rapaz que estava lá na frente do cemitério de São Paulo, tem um ponto de um ônibus lá. Deu domingo, o culto se estendeu um pouco mais, chegou até meia-noite e os irmãos naquele dia, era o dia 31, então o pessoal fez vigília. Alguns crentes foram vestidos de branco, não sei porquê, mas tem crente que faz isso, né? E aí chegou no ponto de ônibus e ficou lá aguardando o ônibus. E a pessoa do lado olhando. Ai, meu Deus do céu. Aí o cara tentando quebrar o gelo para ver se era aparição ou não era. Chegou para ele. Você não tem medo de ficar nessa hora aqui, nesse ponto de ônibus, na frente do cemitério? Aí o crente, sem pensar um pouco no que ele ia falar, ele falou o seguinte: quando eu era desse mundo eu tinha medo, mas agora eu não tenho mais. Aí pronto. Só vê o cara saindo, correndo, né? Aí pronto. Gente, nós não somos mais desse mundo, estamos nele. Não somos mais dele. Porque quando o Senhor nos salvou, Ele fez uma nação totalmente separada. Uma nação especial, uma nação santa. Os costumes, os nossos costumes, são diferentes do costume de todo mundo aí. E é nesse momento que nós, como igreja, a gente precisa repensar demais quais são as músicas, qual é a nossa forma de festejar. Por exemplo, a gente tem discutido bastante sobre a questão de como a gente faz os casamentos. A gente falou bastante no curso de cerimonialista isso, né? Quais as nossas manifestações de festa e de alegria. Então vai ter coisas que você vai ver nas festas de casamento aí fora e na nossa não vai ter, né? A gente já falou com a Jaque aí, com a turma aí, com o Alexandre, com o Bob, também. O Bob é o Leandro, tá, pessoal? Com a Janaína, tem que sempre lembrar, né? Com a Janaína. Gente, ó, vai ter coisa num casamento cristão, numa festa de crente, o pessoal que está fazendo 15 anos também. Quem que é a próxima? É a Júlia, né? Vai ter coisas no casamento do crente, na festa de 15 anos do crente, vai ter coisas na despedida de solteiro do crente, que é completamente diferente da galera do mundo. Então, quando eu falo, nossa despedida de solteiro é levar o cara lá para um churrasco, a gente vai dar conselho para ele, vamos abraçar ele, vamos dar ferramentas para ele poder usar na casa dele, com a família dele, não na esposa dele, né, mas junto lá, né, obviamente. O pessoal acha que que bobeira, que loucura, mas é que a gente é uma nação diferente, pessoal. As nossas manifestações de alegria, as nossas manifestações de tristeza são diferentes do mundo. Porque nós somos uma nação santa. O jeito da gente fazer as coisas é diferente. Isso é tão comum, pessoal, por quê? Você pode ver, às vezes num filme, onde tem uma pessoa que sai de uma nação e vai para outra. Aqui na nossa terra a gente tem um costume de quando chega um convidado, a gente faz assim, não tem assim? Às vezes você não vê isso em filme. Gente, a gente tem que ter os nossos costumes. A gente tem que ter o nosso jeito de fazer a coisa. E essa é a grande tensão que a gente vai viver. Por quê? O Senhor falou que nós somos uma nação diferente, nós somos uma nação santa. Mas Ele não falou que a gente tem que ser uma nação de esquisitos. Esse equilíbrio que é necessário para nós. E tem muito crente que ele não quer ser diferente, ele quer ser esquisito. Aí é diferente. Quando eu penso que eu sou uma nação santa, eu penso que eu tenho jeitos de fazer as coisas que são diferentes. Tive a oportunidade de conversar com o pastor Pedro, os irmãos sabem, recentemente ele perdeu o pai dele. Foi muito repentino. O pai dele teve uma pneumonia, ficou bom da pneumonia. Voltou para casa, dias depois, passando aspirador de pó na casa, sofreu um ataque cardíaco fulminante e morreu. E é interessante você ouvir o pastor Pedro contando isso.
nos trouxe tristeza. Sinto saudade do meu pai. Mas você vê a forma dele narrar isso, a tranquilidade, a paz. A morte para nós não é como é para o mundo. Eu e o Paulo, ontem a gente estava conversando, né? A pessoa, eu tenho medo lascado de morrer. Eu me morro de medo de morrer. Aí você vê, tá chegando perto aí, né? Aí você imagina isso. A gente não vai lidar com o sofrimento como o mundo lida. Nós não vamos nos desesperar. Nós não vamos recorrer, nós não vamos usar. A gente não vai apelar para o pecado quando as coisas saem do eixo. A menina que não está conseguindo casar, ela não vai apelar para qualquer um. O rapaz que está querendo casar não vai querer namorar qualquer uma. A gente não reage assim diante das lutas da vida. Quando a empresa não está dando certo, a gente não começa a sonegar imposto. A gente não começa a sonegar nota. A gente não faz isso. Porque a gente é uma nação que pratica uma ética de Deus. Uma ética cristã. A gente é uma nação santa, pessoal. Os namorados namoram de forma santa. Há uma amizade santa entre rapazes e moças. A forma dos filhos tratarem os pais vai ser diferente. A forma dos pais tratarem os filhos diferente. A convivência entre marido e mulher vai ser diferente. Porque nós fazemos parte de uma nação santa. A gente é diferente. E nós vamos ter problemas, você vai ter problema, sua família vai ter problema, quando você determinar e decidir que a sua forma de fazer as coisas é igual à do mundo. Porque você faz parte de uma nação santa, mas ainda quer viver como se você estivesse no mundo que não é mais seu. A nossa diversão, pessoal, é santa. É muito interessante, lembrando o testemunho do Fábio, né? Cadê o Fábio? O Fabião, né? Olha, a coisa que eu mais quero, eu não quero fazer nada errado. Só quero ficar em casa e a televisão é minha. Não é? Cara, a gente não tem prazer nisso. Né? A gente tem prazer em estar com a nossa família, a gente tem prazer até o que a gente vai ver na televisão. Às vezes a gente vai até desligar, porque a gente é uma nação santa. Por que a gente é uma nação santa? Porque eu sou um sacerdote, e eu sou um sacerdote escolhido por Deus. Então, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. E aqui é uma parte que eu gosto demais. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Fico pensando na combinação dessas palavras. Um povo que é propriedade. Isso me traz algumas coisas na cabeça. Que povo é propriedade de alguém? Só se for um povo comprado. Um povo que é escravo. Aí você pensa, mas não é ruim ser escravo? Depende do teu senhor. Né? Se o meu senhor é um senhor malvado, como era o meu senhor antigo, ele era muito ruim comigo. Minha vida estava uma porcaria. Mas eu fui comprado e agora eu tenho um novo senhor. Agora eu sou propriedade de outro, que é um senhor tão bom. Me trata tão bem. Cuida tão bem de mim. Gente, aí eu fiquei pensando, como esse termo, se a gente entender na profundidade, se a gente parar para pensar, eu sou um povo de propriedade exclusiva dele. Eu lembro de uma história de um grande empresário que comprou uma cadeira de massagem. Já viu essas cadeiras de massagem? Mas era aquela cadeira
Turboline 8000, sabe um negócio assim? Só que é o seguinte, aquela cadeira ficava lá no quarto dele, dentro do closet dele, e só ele usava. Aquela cadeira era propriedade exclusiva dele. A esposa não podia usar, os filhos não podiam usar, era dele a cadeira. Porque ele não queria que aquela cadeira se estragasse, porque ele gostava dessa cadeira. Não quero aqui entrar no mérito da questão, mas eu fiquei me pensando assim, já pensou, se tu chega lá naquela cadeira, senta nela, aperta os botões errados e quebra a cadeira? O que esse cara vai querer fazer contigo? Aí eu fiquei pensando assim, eu sou essa propriedade de Deus, eu sou dele, eu sou propriedade de Deus. Gente, então eu fico pensando assim, já pensou quando alguém faz uma maldade comigo? É contra mim que eles estão fazendo essa maldade? Só? Perceberam o que eu estou querendo ilustrar? Se eu sou propriedade exclusiva de Deus, primeiro, não é para eu ser usado por qualquer um. Faz sentido? Tem muito crente que está se deixando se usar por um monte de coisa e por um monte de gente. Eu só posso ser usado por Deus. Certo? E outra, se eu sou propriedade dele, ele me protege, ele me limpa, ele me guarda. E se alguém fizer alguma maldade comigo, ele vai ficar bravo. Faz sentido para vocês isso, pessoal? Sabe por que eu estou querendo? É que já está todo mundo olhando mesmo, então... Um imprevisto lá, leve as fraldas, os lenços umedecidos. Tranquilo. Mas eu estou pensando, obrigado Luana, mas eu estou pensando no seguinte, se eu sou propriedade de Deus, se alguém faz alguma maldade comigo, quem vai ficar bravo? O meu dono. Não é verdade? Isso é uma coisa importante para nós, sabe por quê? Porque às vezes alguns crentes, eles se sentem os coitados da parada. Eles se sentem as vítimas. Gente, a gente pode ser vitimado sim. As pessoas podem fazer maldade com a gente. Tem um inimigo que quer destruir o nosso povo. Tem as outras nações que querem acabar com a nossa nação. Mas a gente tem um Deus que é nosso dono, que está ali olhando o que estão fazendo com a gente. E outra coisa importante, primeiro, se ele então é meu dono, ele cuida de mim, não é verdade? E segundo, se ele é meu dono, ele me protege. Aí entra aquela noção importante para nós. Se alguma coisa ruim acontecer comigo, foi porque Deus permitiu. Certo? Foi porque ele permitiu. E se ele permitiu, é porque aquilo de ruim que aconteceu comigo, ele, na sua soberania, entendia que aquilo tinha alguma coisa boa para me ensinar. Entende a lógica da coisa? Se o meu Deus, ele é o meu dono, eu sou propriedade dele, ele controla o que acontece comigo. Faz sentido? Estão seguindo aí o raciocínio? Se ele controla o que acontece comigo e acontece alguma coisa ruim, é porque ele permitiu. Certo? E se ele permitiu porque ele é bom e soberano, ele permitiu porque ele tinha algum princípio bom para eu ensinar, para eu aprender, para ele me ensinar, algum princípio bom para eu aprender com aquilo que acontece. Certo? Agora tem um porém também. Se alguém faz alguma maldade com a propriedade dele, ele faz justiça. Porque é dele a propriedade. Faz sentido? Faz sentido isso, pessoal? Por exemplo, se você vê, você tem um carro novinho. Fala um carro bom, irmão. Você que não entende nada de carro. Fala um carro bom para mim. Carro bom. Audi A4. Essas latas velhas aí, né? Audi A4. Aí o irmão tem um Audi A4. Que o irmão ganhou da sua esposa. Olha que benção aí.
Aí é o seguinte, chega uma pessoa lá, um vândalo, e dá-lhe um pisão na lataria do seu carro. É o carro que põe ele na justiça, lá, o vândalo? É o carro que entra na justiça contra ele? Não, o próprio dono vai lá e falou, eu vou fazer justiça contra você. É lógico que eu estou dando um exemplo, nós como seres humanos, se alguém faz alguma maldade com a gente, é lógico que a gente vai chamar as autoridades, nós vamos pedir para que ela faça seu papel, e Deus as instituiu para isso, mas eu preciso lembrar o seguinte, se alguém fizer alguma maldade comigo, o meu dono está vendo, e ele vai fazer o que ele quiser na hora que ele quiser. Por isso que eu entendo aquele texto que diz que a vingança pertence não ao escravo, mas ao Senhor. A vingança pertence ao Senhor. Eu sou propriedade exclusiva dele, gente. Vai pensando nas repercussões disso, olha só. De tudo que a gente já viu. Ó, se eu sou dele, sou escolhido por ele, eu sou um sacerdote. Que privilégio, né? A função que a gente tem. Eu faço parte de uma nação, de um país que está dentro desse país, mas nós funcionamos com leis muito melhores, e muito maiores, e muito mais completas até do que as leis do país que nós estamos. Não é assim? E eu sou propriedade dele. Somos especiais ou não somos, irmãos? Quando a gente começa a analisar com propriedade isso, pessoal, a gente não pode entrar em depressão. Faz sentido? A gente não pode se achar coitado. A gente é propriedade do rei, cara. A gente é de Deus, a gente pertence a Ele. Somos muito especiais. Deus nos botou um rótulo de qualidade em nós. Ele fez isso. Eu lembro o cara vendendo a casa. Ó, essa casa aqui tem essa piscina, tem não sei quantos quartos, tem isso aqui, campo de futebol, quadro, coisa e tal. Ah, eu achei a casa legal, mas essa casa vale 1 milhão, você está vendendo por 20 milhões? Não, porque essa casa aqui é do Zico. Rapaz. Só para falar de quem foi já aumenta o preço, não é assim? Imagina você falar assim, eu sou do Senhor. Sobe o preço ou não sobe? Quem é teu dono? O Senhor poderoso, Rei do universo, Criador dos céus e da terra, que vive para todo sempre, que controla tudo. Eu só sou dele só. Sobe o valor ou não sobe? Se eu entendo então quem eu sou, isso vai me ajudar aí a pessoal que é solteira, os solteiros. Pô, que tipo de menina você vai? Pô, tem que ser alguém que tenha o mesmo valor. Não é? Você vai ficar com qualquer um? Tu vai se desvalorizar? Ou você vai lembrar a quem você pertence, de quem você é? Quando alguma coisa ruim acontece com você, você fica, ó, e agora? Quem poderá me defender? Você precisa fazer isso? Você precisa fazer essa pergunta? Pô, se eu sou propriedade de Deus, aconteceu alguma coisa comigo, Senhor, olha, o Senhor viu? Olha o que fulano fez contra mim. E aí, gente, sai de perto, que o negócio vai... É lógico, se foi algum crime, as autoridades civis devem ser acionadas. Mas pensa nisso, pessoal. Pensa nisso. Olha quem nós somos. Olha que especial Deus nos fez. Talvez a gente poderia terminar a mensagem assim, que beleza. E eu quero evitar aquele triunfalismo. Nossa, tu é cabeça e não cauda, tu é isso. Cara, você é tanto isso. Você é mais especial do que isso tudo. Mas existe um para aqui no texto. Existe um a fim de. Lembra sempre que aparece para ou a fim de, ele está designando finalidade ou propósito. Lembra disso? Por que Deus fez a gente ser assim? Por que Deus nos fez tão especiais? Por que Deus ele quer nos sustentar? Por que Deus nos separou? E existe um fim.
Por que Deus fez a gente ser tão especial? A fim de terem casa nova, casa na praia, apartamento novo. É isso, né? Carros novos. É isso que está falando. Muito dinheiro na conta. A fim da gente poder comprar tudo que a gente quer. Os sapatos mais bonitos e as roupas mais caras. É isso que está falando para a gente? Deus nos fez especial. Nós somos esse reino especial. Para quê? Para a gente poder comer do bom e do melhor. Do melhor desta terra. Como tem gente que gosta desse versículo, né? Foi para isso que ele fez isso tudo? Não foi. Foi para quê? A fim de proclamardes as virtudes de quem? Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos faz especiais para a gente poder, com mais autoridade, falar de como Ele é bom. Para a gente poder dizer, olha, eu era um dono que sempre me deixava nas trevas. Eu era de um dono que ele me maltratava, eu andava triste, eu tinha problemas emocionais, eu era um cara todo endividado. Mas agora ele me colocou nessa posição, eu sou tudo isso, essas 4 características aqui. Não para dizer que eu sou o bonzão, mas para dizer, ele é o bonzão. Ele fez tudo isso aqui, não para dizer eu sou alguma coisa, mas para dizer ele é tudo. Esse que é o problema com algumas propagandas que falam, o cara saiu ali, o cara vivia mal, coisa e tal, e Deus foi e abençoou ele, para ele fazer a propaganda do instrumento e não de quem está usando o instrumento. Eu não sou a memorial. Eu sou do Senhor. E olha o que Ele fez comigo. Olha de onde Ele me tirou e onde Ele me pôs. Eu não merecia nada do que Ele fez. Mas Ele, por graça e misericórdia, me fez ser esse que eu sou agora. E se eu entendo quem eu sou, e se eu entendo então para que eu sirvo, o que eu tenho que fazer? Executa. Faz. Eu preciso ter essa convicção. Poxa, como Deus me fez especial. Deus me deu tantos presentes e tantos prêmios. Para quê? Mostra a bondade dele. Mostra como ele é gracioso e paciente. Muitas vezes a pessoa é abençoada, é colocada numa posição e a pessoa quer trazer glória para ela. Não, porque eu sou um guerreiro, eu sou um batalhador. Cara, tem outros guerreiros e batalhadores que não estão conseguindo. Não foi porque você é guerreiro e batalhador. Foi porque o Senhor teve misericórdia de você. É lógico, você fez a sua parte. Parabéns, instrumento. Mas se não tivesse uma mão habilidosa para segurar você, você não ia conseguir fazer o que você fez. Esse sou eu. Esse é você, se você é um crente de verdade. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com qual finalidade? A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fica até mais fácil para memorizar o texto, não é? Quando a gente entende, olha, como nós somos especiais, mas não é só para a gente ficar se achando. É o que a gente fala lá nos discipulados, os irmãos lembram, né? Gente, olha, se a gente está vendo quanta luz a gente está recebendo, não é para a gente se achar melhor do que ninguém não, hein, pessoal? Não é para a gente chegar lá para o nosso irmão lá, que talvez é de uma outra denominação, de uma outra igreja, e falar, vocês não sabem nada, vocês não sabem nada. Não é para isso, você faz isso, você não entendeu nada, cara.
Você não tem que ficar falando das virtudes, das suas próprias virtudes, ou das virtudes da sua igreja apenas. Você vai falar das virtudes da sua igreja, mas sempre apontando para o que Cristo está fazendo através dela. É lógico que eu posso estar como instrumento de Deus, não está limpo, não está afiado, e aí eu preciso me limpar, preciso deixar Deus me afiar para poder ser um instrumento melhor na mão dele. Mas, gente, nós somos o que somos, não para a gente ficar se achando, mas para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Para a sua maravilhosa luz. Irmãos, se a gente entende bem qual é a nossa identidade, que aqui a gente está falando de identidade, né? Quando ele fala, você é, ele está dizendo quem você é, ele está falando da sua identidade. Você é isso aqui. Se você é um crente de verdade, você está falando de você aqui. Eu gosto daquela brincadeira quando fala assim, quem é o crente verdadeiro? É aquele que é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de povo. É legal você imaginar que se isso tivesse num livro, do lado dele estaria uma foto sua lá. Para identificar quem é um crente verdadeiro. Eu sou, porque eu sou esse daqui. Não porque eu sou bom, mas porque Deus me fez bom. Essa é a ideia da justificação. E aí quando eu penso nisso, pessoal, algumas picuinhas têm que ficar para trás. Alguns nhenhenhezinhos vão perder seu valor. De novo, eu sendo isso tudo, ainda vou tomar remédios humanos para tentar resolver um problema que não é para resolver. Eu vou viver com base em remédio ou vou viver com base na realidade de quem eu sou? Como que eu vou administrar o meu dinheiro? Se eu sou esse aqui, como eu vou administrar o meu tempo? O que eu vou fazer com o meu tempo livre? O que eu vou fazer durante o meu lazer? Como eu vou lidar com o meu vizinho? Como eu vou lidar com os meus pais, se eu sou esse daqui? Como eu vou lidar com os meus filhos? Com o meu cônjuge? Com os meus irmãos? Com os meus colegas lá na escola? Como eu vou lidar com essas pessoas? Como eu vou lidar com os professores? Eu achei muito legal os testemunhos hoje falando que a melhora chegou lá na escola, né, Claudete? Aí tu vê que houve mudança mesmo, né? Opa, mudou na escola, teve um negócio aí que aconteceu mesmo. Eu gosto de ir lá no Jovino só para ver ela passar lá na turma do pessoal lá. É legal dessa ver o desespero da galera, é muito bom. Mas é legal ver, assim. E aí, como é que está o povo lá na escola, lá na faculdade? Pessoal, a faculdade é um ambiente bem difícil, pessoal. Devemos orar pelos nossos universitários. Que é um ambiente ali que você, né, acha que está sozinho às vezes. Não tem ninguém, nenhuma autoridade te olhando, o pastor não está vendo, o pai e a mãe não estão vendo. Mas Deus está vendo. Né? É o pior de tudo. O melhor de todos está vendo. Você vive isso daqui, pessoal. Quando acontece alguma coisa ruim, você lembra de quem você é. Quando alguma coisa sai do teu projeto, você lembra de quem você é. Quando acontece alguém ficar doente, uma doença grave, ou quando um negócio não sai, ou quando você vê lá o dinheiro curto, ou quando você vê as necessidades acontecendo, o que você faz? Quando você olha para o seu corpo e não gosta às vezes de alguma coisa, como que você reage? Talvez quando você vê a sua situação civil, seu estado civil, o que você faz? Vai namorar qualquer um? Vai ficar qualquer um? Vai separar da sua mulher? Vai trocar uma de 40 por duas de 20? O que você vai fazer? Você vai fazer. Se você lembrar quem você é, te ajuda. Se você lembrar quem Deus fez você, te ajuda. Se você lembrar a qualidade de que Deus nos criou, nos recriou, até na hora da prova vai me ajudar a não colar, não é? Não posso fazer isso. Antes da prova vai me dar motivação para estudar, para eu não ter que colar. Se eu fiz alguma coisa errada, eu vou contar a verdade, por mais difícil que seja.
porque eu sou esse daqui. Eu gostaria de fazer um exercício com os irmãos agora. Gostaria que o irmão silenciosamente lesse esse texto, mas lesse entendendo que ele está falando de você. Dá uma relida aí. Quando ele fala vós, porém, é legal porque ele está falando que nós como igreja somos esse. Mas eu gostaria que você como indivíduo se percebesse como esse. Você talvez poderia dizer, eu sou o participante de uma raça santa. Eu sou membro de um sacerdócio real. Eu sou cidadão de uma nação santa. E eu sou propriedade exclusiva de Deus. Então a leitura aí faz esse exercício se colocando nisso, se você é crente de verdade. E se você é crente de verdade, relembre uma das razões pelas quais você existe. Eu existo para proclamar as virtudes dele. Dele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, depois de fazer esse exercício, e pensasse um pouquinho se você está cumprindo o objetivo de vida que Deus tem para você. Se você realmente está proclamando, está mostrando através da sua vida as virtudes dele, as virtudes de Jesus. Eu quero desafiar você hoje, talvez em alguma área da sua vida. Senhor, essa área da minha vida eu não estou melhorando. Talvez você precisa relembrar quem você é para sair um pouco. Talvez você está triste, talvez você está passando por alguma luta, talvez você está pensando em desistir, talvez você está se desesperando, talvez você está querendo namorar qualquer um, talvez você está querendo terminar o seu casamento, talvez você está querendo fazer novas dívidas, talvez você está querendo se mudar para tentar ter mais dinheiro. Precisa lembrar de quem você é. Quem é você? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Talvez você precise pedir perdão. Peça perdão. Faça uma oração, Senhor. Senhor, eu não estou vivendo diante daquilo que o Senhor me colocou, diante daquilo que o Senhor me fez. Eu quero viver para isso. Eu quero proclamar através da minha vida isso. Diga isso para o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Abençoa teu povo, ó Deus, nessa reflexão. Cada um de nós aqui, ó Deus, possa cumprir realmente o propósito pelo qual o Senhor desejou para nós. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, que nos ajuda a lembrar quem nós somos, que nos ajuda a perceber, ó Deus, para que o Senhor nos fez quem nós somos. Ajuda o teu povo, Senhor, nessa transformação, nessa mudança. Eu peço a tua ajuda, Deus. Que o Senhor continue ajudando a reflexão e as decisões do teu povo. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Peço que a igreja continue com seus olhos fechados. Eu quero trazer um desafio para você. De repente você tem percebido que você não tem agido dentro daquilo que Deus criou você. Talvez você está precisando de ajuda, você quer mudança. Em alguma dessas áreas você está percebendo que precisa desesperadamente mudança. Eu gostaria de orar pela sua vida. Talvez você está percebendo que você não está vivendo do jeito que Deus gostaria e nem está cumprindo o propósito de Deus para você. Gostaria que eu orasse por você. É só levantar uma das suas mãos. Eu quero mudar, Senhor. Amém. Amém. Senhor, eu quero mudar. Não quero só oração, não. Eu quero mudança. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode abaixar, irmão. Glória a Deus, amém, amém. Mais alguém? Várias mãos, amém, amém, glória a Deus. Senhor, amém, amém. Eu quero viver isso, eu quero ser assim como eu sou. Eu quero viver com essa identidade que o Senhor me deu. Mais alguém? Amém, glória a Deus. Vamos orar. Senhor, ajuda os teus servos, ó Pai, para que eles possam experimentar com intensidade o projeto do Senhor para eles. Ajuda eles nas decisões que eles precisam.
Ajuda eles para a glória do teu nome. Ajuda e abençoa cada um desses que tomaram essa decisão. E abençoe aqueles, ó Deus, que acham que não precisam. Que o Senhor possa abrir os olhos espirituais. Obrigado. Continua conosco. Dá-nos uma semana na tua paz. Pedimos, ó Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o teu amor e as consolações do teu Santo Espírito sejam com todos nós, Senhor. Com todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos encerrando a programação de hoje. Quero agradecer aqueles irmãos que também estão nos assistindo pela internet. Que Deus abençoe ricamente. Que Deus nos dê uma semana de vitória e que a gente possa tomar as decisões, sempre lembrando quem somos nós, quem é você. Você é esse aqui. Esse quadro aqui que belamente foi pintado pelo Senhor para nós. Com uma oração silenciosa, nós estamos encerrados. Deus abençoe.